Olá, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Nesse último módulo, nós vamos aprender a fazer a renderização e a apresentação do nosso projeto. Então, para essa primeira aula, eu quero ensinar como fazer a parte de espelhos. Aqui a gente já tem uma imagem renderizada, uma prévia da imagem renderizada, e nós temos aqui no final um espelho que está refletindo, na verdade, uma parte que não está aparecendo, mas a gente vai entender direitinho como isso funciona nessa aula. O meu espelho está posicionado naquela parte da minha planta que é uma parte mais recuada. Então, eu estou trabalhando aqui com o plano de seção, que nós já vimos como funciona, tá? Então, eu me aproximo aqui um pouquinho para ficar mais fácil essa visualização. Eu tenho aqui essa ala da minha sala que é um pouquinho mais recuada, por isso que eu fiz uma seção aqui. Então, eu primeiro já tenho esse espelho, porque eu já criei ele anteriormente. Eu deleto esse espelho para que a gente possa visualizar melhor como que funciona a criação dele. Agora eu preciso saber como que funciona a barra de ferramentas do renderizador, que é o eRender, que é um plugin que a gente instalou lá atrás, lá no começo do nosso curso. Então, a primeira coisa que eu posso ver é que existe uma barra de ferramentas do eRender. Se essa barra não estiver habilitada, eu posso clicar aqui em plugins e habilitar a barra aqui, ó, eRender NXT, tá? É bem fácil de encontrar essa barra. Assim que eu habilito, ela vai aparecer e eu estou posicionando ela aqui na minha interface. Para começar a trabalhar com o espelho, eu preciso clicar nesse ícone aqui, Create Mirror Component. Quando eu clico sobre esse ícone, aparece uma caixa de ferramentas que me fala todas as características desse espelho. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funcionam as características desse espelho? O primeiro item que eu tenho aqui é a reflexão. Eu posso escolher se eu quero uma reflexão maior ou menor no meu espelho. Eu posso ir até 100% de reflexão, assim como eu posso começar com 20%, 10%. Então, depende muito do material que eu quero utilizar, o que eu quero criar com esse espelho. Às vezes é um espelho realmente, às vezes é uma superfície espelhada. Então, eu escolho o que eu quero aqui 94%, 95%. Posso escolher tanto aqui nessa barrinha lateral, quanto eu posso escolher aqui, ó. Aqui no primeiro item ele vai de 10 em 10, ó. 10, 90, 100, 80, 70 e o segundo item ele vai de 1 em 1, ó, 98, 97, eu quero 95 aqui. Tá? O segundo item que eu tenho são as dimensões. Então, height, que é a altura, então eu quero uma altura de 1 metro, posso deixar, e uma largura, que é o width, de 2 metros, tá? Eu tenho também esse frame width e frame thickness, isso aqui é a moldura do meu espelho. Eu vou colocar aqui essas características e a gente vai ver como que isso vai funcionar. Clicando em Create in Place, ele vai... Aqui eu já tinha um espelho, então ele está perguntando se eu quero sobrescrever esse espelho. Eu clico em OK, dizendo que sim. Ó, e agora eu criei um espelho que tem moldura. Pode ver que quando eu insiro ele, ele ainda continua com o espelho, eu posso inserir ele várias vezes. Clico em ESC aqui só para sair. E agora eu criei um espelho com moldura. Eu criei um espelho com moldura, mas muitas vezes o meu espelho pode não ter moldura. Então agora eu vou ensinar como fazer um espelho sem moldura. Primeiro eu deleto esse espelho aqui, clico novamente naquele meu ícone e abro essa caixa de ferramentas. Aqui, quando eu tenho frame width, eu tinha deixado antes com uma espessura e agora eu deixo como 0. Assim ele não vai criar nenhum tipo de moldura, tá? Se eu quiser controlar a cor do meu espelho, eu posso clicar aqui em Mirror Color. Nesse caso eu vou deixar com a cor branca, porque eu vou trabalhar depois com os materiais de reflexão. E no Frame Color eu também poderia controlar, se eu quisesse um espelho com moldura, a cor da moldura que eu quero, tá? Novamente eu clico aqui em Create in Place
Ele vai perguntar de novo se eu quero sobrescrever, eu digo que sim, e agora ele cria um espelho sem moldura. Eu posso posicionar esse espelho em qualquer face. Aqui ele está trabalhando já na face que eu tô mexendo, mas se eu quisesse criar um espelho nessa parede, por exemplo, ó, ele já automaticamente muda a posição do meu espelho de acordo com a parede que eu estou trabalhando, tá? Eu posiciono ele aqui novamente, muito bem, e clico em ESC para sair do comando. Eu já estou com o meu espelho criado e posicionado e agora eu quero trabalhar um pouco os materiais desse espelho. Para isso, eu clico com o botão direito do mouse sobre ele e eu tenho aqui uma aba chamada eRender NXT. Essa aba, sempre que eu estiver trabalhando com um material do eRender, ela vai aparecer. Sempre que tiver um grupo, um componente que eu tenha criado pelo eRender, ela aparece quando eu procuro as atribuições desse grupo. Então, aqui no lado eu tenho algumas opções do que eu posso fazer com esse grupo. Eu quero editar o material desse meu espelho. Então, eu clico em cima desse ícone e agora aparece uma caixa onde eu tenho várias opções de atribuições. Eu quero primeiro trabalhar com o default. O default me mostra o tipo de material que eu tenho aqui. Então, eu escolho Mirror, que é espelho, e aqui em Advanced eu posso escolher mais algumas atribuições desse espelho. Então, eu tenho aqui uma pré-visualização de como esse espelho vai ficar. E se eu mexer um pouco, ó, se eu quiser cor, né, metálica, ele muda um pouquinho, branca, ele muda um pouquinho, deixa um pouco mais claro, ou custom, né, que é padrão, ele deixa de uma outra maneira também. A intensidade eu posso modificar, ó, se eu quero ele um pouco mais refletivo ou um pouco mais escuro. Eu posso modificar esse sharpness, que ele vai deixar um pouco mais esfumaçado ou não. Então, assim, se eu deixar ele aqui no 1, ele vai ficar bem reflexivo. Se eu deixar ele no comecinho, aqui em 10, por exemplo, ele fica bem esfumaçado. Então, eu posso alterar isso também, tá? A saturação eu posso mexer, eu vou deixar ele ou preto e branco ou totalmente colorido. E o Fresnel, na verdade, ele não modifica muita coisa, mas ele dá algumas nuances um pouquinho mais claras ou não. Eu deixo aqui na metade, geralmente, tá? Clicando em OK, eu agora fiz a atribuição dos meus materiais. Se eu quiser renderizar, eu posso clicar aqui nesse ícone e ele vai aparecer renderizado. Eu já fiz aqui uma prévia da renderização, assim eu consigo visualizar se esse meu espelho está funcionando da forma correta ou não. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está funcionando direitinho, está refletindo alguns elementos que eu tenho lá atrás, como uma luminária que eu tenho, a cortina, que é essa cortina aqui, ela está aqui, essa outra cortina, que é a cortina da outra parede, também está acontecendo ali. Então, nessa aula nós vimos como fazer a parte de espelhos e como modificar as características desse espelho. Eu espero vocês numa próxima aula. Um abraço e até mais!